pessoalmente junto uma da outra, mas estamos juntas em um só propósito, de te servir, Senhor. Eu mais também te peço neste momento que o Senhor venha abençoar as nossas vidas e a vida dessas pessoas que participar junto conosco hoje. Abençoa as nossas vidas, protege todo perigo e todo mal. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos cantar aquele hino da harpa número 3. Claro que eu sei. Eu não tenho harpa, não. Ixi, Não? Tem. eu acho que eu sei de qual, né? Eu espero, eu também sei. Bora lá, vamos embora lá. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu rei. Bora lá. Glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, Eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas o dia o verei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluia ao meu rei. Vamos para o número 4, a última, tá? Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar. Nesse tempo, céu e terra, onde ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Glória a Deus! Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória a Deus, coisa linda! Amém. Então, eu quero dar a oportunidade, primeiro, para a nossa irmã Elisângela. Eu? É, a senhora. Depois a nossa irmã Maiara Lia. Depois a nossa irmã Sandra. E depois de quebra, fico eu, final. Tá bom? Não sou muito Sou tímida. Bora lá. Fique à vontade, tá? E fala o que o Senhor colocou no seu coração. Tá. Quando falaram para a gente fazer, procurar uma palavra da Bíblia para a gente falar com os nossos irmãos, escolher uma pessoa para falar. Essa semana, eu sou uma filha obediente. E essa semana, desde quando falaram para fazer isso, eu estou com um versículo na cabeça. Só não sabia onde é que ele... Mas eu falei, eu vou ter que falar, e eu vou ter que procurar onde é que está esse versículo, porque sabe quando você dorme, acorda com aquele versículo, aquela palavra na cabeça? Foi isso que aconteceu comigo. Então, como eu digo, eu não sou uma filha desobediente, eu sou uma filha obediente. Então, eu vou falar e depois eu vou falar o que significa. Sem óculos. Provérbios 22:6. Eu acho que esse versículo ele vai tanto para mim, como para a como para a irmã Elisete.
Não, Maiara ainda é um pouco pequena, mas ela também segue esse versículo. Provérbios do quê? No caminho, 22, 6. Provérbios 22, 6. Amém? Uhum. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, eu penso que esse versículo tanto serve para nós três que somos mães, né? Para a gente ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Hoje em dia, a gente vê assim, muito para criar mesmo eles no caminho do Senhor. Eu sinto muita dificuldade, eu tenho Júlia, eu sinto dificuldade nisso, porque antes eu não fui criada com os meus pais, mas eu sempre fui na igreja. Então, eu desde pequena, dos 7 anos que eu vou na igreja, eu sempre participei. E eu tive as minhas 2 professoras da Escola Bíblica Dominical, que é pelo fato de ser da Escola Bíblica Dominical, eu falo da Elisete, né? Que ela também ali, ela tem um papel muito bonito em relação aos nossos filhos, né? Que ela está ensinando o caminho do Senhor para os nossos filhos, né? E desde, assim, dos 7 anos eu vou. Sempre participei da Escola Bíblica Dominical e hoje eu já cresci, né? Sou mãe. E para mim, o melhor dia da semana era o domingo, porque eu ia para a salinha da Escola Bíblica Dominical aprender da palavra do Senhor. Para mim foi algo muito lindo da minha vida que aconteceu. E pelo fato disso tudo ter acontecido, eu nunca me desviei, assim, me desviei aqui na Suíça, mas nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Desde de pequeno, eu sempre fui na igreja, sempre participei, sempre congreguei. Apesar de morar de casas de pessoas que não faziam parte da igreja, muitas vezes o Senhor me colocava lá dentro daquela casa, para mim, depois, ele começa a obra, né? E hoje eu vejo, assim, as crianças que a gente foi na igreja, ou até que eu ajudei os professores lá no Brasil, hoje eu vejo muitos deles que eram crianças de 3 anos, hoje se tornaram homens e mulheres e também estão no caminho do Senhor. Então, é o que diz na palavra, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará, né? Que nós venhamos ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Que assim, pode ser que um dia que vai ter momentos difíceis, mas só o fato deles ter aquela sementinha plantadinha no coraçãozinho deles, dentro deles, um dia eles vão lembrar, minha mãe ou meu pai, ou aquela professora da Escola Bíblica Dominical falou isso, sobre a palavra do Senhor. E eu creio que o Senhor vai fazer a obra na vida dos nossos filhos. Amém? Amém. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a você. Glória a Deus. É desse jeito mesmo. Então, agora a gente vai passar a palavra para Maiara Lia. Vamos lá? Saiu. Assim, oi! A paz. Então, o meu versículo está em 1 João 4, 7 ao 8. 1 João 4? 1 João 4, 7 a 8. Isso. Uhum. Era só um pouquinho. Ok. Ok. Tá. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Então, esse versículo nos ensina que devemos amar uns aos outros. Pois, se não amamos, não conhecemos a Deus, porque Deus é amor, né? Deus mandou o seu Filho unigênito para morrer por nós na cruz. Como diz em João 3,16.
isso foi um ato muito grande de amor por nós, né? A morte de cruz. E existem pessoas, eu creio que a gente não, né? Mas existem pessoas lá fora que falam que são crentes, mas não amam ao seu próximo. Então, como vou amar um Deus que não vejo, se nem amo o meu próximo que posso ver? A própria Bíblia diz, em João 15:17, que devemos amar o nosso próximo. A Bíblia diz em Mateus que devemos tratar as pessoas assim ou do jeito como a gente quer ser tratado. Devemos tratar o nosso próximo, então, com amor. Um dos atributos do fruto do Espírito é o amor. Então, como vamos ser verdadeiros cristãos se não amamos? Porque um dos atributos do Espírito Santo é o amor, né? Em 1 João 4:7, como eu tinha lido no começo, a Bíblia diz assim, vou ler de novo. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade, ou o amor, é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, voltamos a isso que eu falei no começo. Quem não ama não conhece a Deus e não pode ser nascido de Deus, porque Deus é amor. Glória a Deus. Isso quer dizer, se não conhecemos o amor, também não conhecemos a Deus. E porque Deus é amor. E se não conhecemos a Deus, não conhecemos a Jesus, porque Deus é Jesus, né? Eles são 3 em 1. E se não conhecemos a Jesus, não podemos ser cristãos, né? É isso. Agradeço pela oportunidade. Glória a Deus! Tive nada a ver com isso, hã? Coisa mais linda! E de peixe, peixinho é, minha filha. Coisa mais linda, Jesus. É verdade. Quem não ama verdadeiramente não conhece a Deus. Deus. É isso aí. Então, sem mais delongas, irmã Sandra. Então, assim, amor, perturba não. Já tem algumas semanas que Deus tem falado comigo através dessa palavra. Amém. Né? E, assim, eu já preguei algumas vezes dentro desse tema, mas as coisas que Deus falou para mim relacionadas a esse tema ultimamente foi, assim, algo inesperado, diferente. Uhum. E aí eu comecei a mastigar sobre essa palavra e ontem de madrugada, né? Essa madrugada e a outra anterior, como a gente não dormiu em relação à questão da minha sogra, aí eu fui orar e aproveitei para assim, estudar mais sobre a mensagem e ouvir, né, algumas coisas, assim, algumas mensagens que vieram link para mim. E aí eu falei assim, eu vou passar, não vou conseguir dormir mesmo, então eu vou passar o tempo ouvindo esses links que me enviaram. Aí um deles me chamou muita atenção, que foi a historinha de um rapaz que estudava em escola há muito tempo e ele estava passando um momento muito difícil na vida dele. E assim, ele sempre tinha medo de se aproximar do seu professor, mas ele chegou num estágio assim tão difícil que ele resolveu ficar após a aula e fazer algumas perguntas e pedir ajuda ao seu professor. Aí ele chega até o professor e diz assim, que a vida dele estava muito complicada, que aparentemente parecia não ter solução e que ele precisava da ajuda do seu professor. Aí o professor estava cheinho de problemas.
e não queria transparecer para ele que ele também estava cheio de problemas e não sabia como resolver. Aí ele foi e disse para ele assim: ô, meu jovem, eu sinto muito, eu sei que eu sou o seu referencial, mas hoje eu não estou num dos meus melhores dias e eu não terei como te ajudar, eu estou precisando de ajuda. Aí o jovem assim ficou muito triste e falou para ele assim: poxa, professor, eu só queria te perguntar o que o senhor acha de mim, porque aqui na escola todos os meus amigos e todas as pessoas que se aproximam de mim diz que eu não sou capaz, que eu sou uma pessoa insignificante, que eu não tenho valor, que eu não sou inteligente. E isso ultimamente tem mexido muito comigo. E eu cheguei a um ponto de perguntar para Deus por que que eu nasci. Aí o professor, assim, mediante aquelas palavras, ele ficou sem saber o que ele ia fazer. Mas ele não queria despedir aqueles jovens de mãos vazias, sem dar uma palavra para ele. E quando ele estava saindo na porta, pela porta da sala, aí o professor disse para ele assim: ah, já sei uma solução. Vamos fazer assim, você me ajuda primeiro a resolver o meu problema, e depois que a gente resolver o meu problema, aí eu vou te ajudar a resolver o seu. Aí o jovem olhou assim para ele, né, pensando assim: poxa, ele é meu referencial, eu pensando que ele ia me ajudar primeiro, eu vou ter que ajudá-lo primeiro para depois ele me ajudar. E aí o professor falou para ele assim: olha, pega o meu cavalo, toma aqui esse anel, vai ao mercado e tenta vender esse anel, mas não venda ele por menos de uma moeda de ouro. Aí ele pegou o anel, pegou o cavalo e saiu para o mercado. E todas as pessoas que ele chegava perto dessas pessoas para oferecer o anel, as pessoas achavam um absurdo ele querer por uma joia usada e insignificante uma moeda de ouro que era muito valiosa naquela altura. E depois eu vou ler com vocês o versículo que eu escolhi porque eu estou contando essa historinha. Aí ele pegou e andou todo dia naquele mercado e a única proposta que ele recebeu foi uma moeda de prata. E o professor já havia falado para ele: não é para vender o anel, a não ser por até uma moeda de ouro você pode vender. Tirando isso, você volta e traz o meu anel de volta. Aí ele voltou pelo caminho desiludido e fixou na sua mente que realmente ele era uma pessoa insignificante, que ele não tinha capacidade nem de vender um anel, de achar um preço justo por aquela joia. E ele voltou até o professor, e quando ele chegou, aí o professor ficou olhando assim para ele, ele disse assim: eu sinto muito, professor, mas nem para vender uma joia eu tenho capacidade. Eu sou tão insignificante que eu nem consigo vender a sua joia. Eu não achei nem o valor que você pediu, que era mínimo pela joia. Só que ele não sabia qual era o tamanho de o valor de uma moeda de ouro. Para ele era uma coisa mínima. Aí o professor falou com ele assim: vamos combinar uma coisa? Como as pessoas assustaram do valor que você cobrou pela joia e acharam que a joia era insignificante, antes de vendermos alguma coisa, primeiro a gente precisa saber quanto ela custa, para sermos justos com as pessoas. Então você pega a joia de novo, pega o cavalo, volta, vai lá no joalheiro e pergunta para ele quanto vale a minha joia. E assim, não venda essa joia para ele, só pergunta para ele qual é o valor da joia. Aí ele saiu apressado, com o objetivo de conseguir, pelo menos, trazer aquela informação ao professor. E ele foi. Quando ele chegou no joalheiro, o joalheiro olhou assim a joia e disse para ele assim: olha, eu agora, no momento, se o professor quiser vender essa joia rapidamente, eu dou a ele 8 moedas de ouro. Mas se ele puder esperar um pouquinho mais, só alguns dias, eu posso dar ele de 10 a 12 moedas de ouro. Vai e fala para o seu professor isso e volta para me dar um retorno.
Aí ele saiu todo feliz, ele quase vendeu a joia, de tão empolgado que ele ficou, e voltou até o professor. Quando ele chegou, aí o professor já estava esperando ele, e já tinha uma resposta para ele. Aí ele chegou todo empolgado e disse assim, olha, professor, o joalheiro quer ficar com a sua joia. E ele disse que ele tem para oferecer por ela 8 moedas de ouro. Mas se o senhor esperar, ele pode chegar até o valor de 12 moedas. Não é incrível isso? No mercado, ninguém valorizou a sua joia. Mas na joalheria, eles quiseram dar um preço justo pela sua joia, mesmo ela sendo usada. Aí o professor olhou atentamente para ele, sorriu e disse para ele assim, você trouxe a minha joia de volta? Aí ele falou assim, sim, está aqui a sua joia. Eu segui direitinho o seu conselho. Aí ele disse assim, sim, porque apesar de que o joalheiro queira dar 12 moedas de ouro na minha joia, ela para mim significa o mundo todo. E qualquer valor que oferecerem a ela não será o suficiente do cálculo do valor que ela tem para mim. E eu não vou vender a minha joia. Aí o jovem olhou para ele e falou assim, como assim, professor? O senhor me deu uma incumbência, me mandou fazer algo, eu fui com tanto prazer de fazer e me achando incapaz de conseguir. Quando eu consigo um valor justo, o senhor vira para mim e fala que nunca pensou em vender a sua joia? Aí ele disse assim, sabe, rapaz, eu só queria com isso tudo te ensinar uma lição. Que independente do quanto você significa para as pessoas, existe uma pessoa que você significa tudo para ela. E é através dessa pessoa que nós devemos basear o nosso valor. Todas as vezes que nós pararmos para nos avaliar, nós devemos olhar para essa pessoa e perguntar para ela o que ela acha de nós e qual é o valor que nós temos para essa pessoa. O que as outras pessoas pensam a nosso respeito não vem ao caso, não gera em nós algo que nos faça desanimar ou desistir de conquistar algo ou ser alguém. Para as outras pessoas, você pode não ter um valor como a minha joia não teve no mercado. Mas para mim, que me amo, e para essa pessoa que me resgatou, eu tenho um grande valor, um valor incalculável, que eu jamais venderia essa joia por qualquer valor, porque ela é estimada para mim, ela tem um cálculo que ninguém conseguiria pagar. Aí o jovem falou assim, ok. Aí ele falou assim, sabe por que até hoje você não conseguiu conquistar e não conseguiu ser alguém? Porque você não dá a si mesmo o devido valor. Você não colocou no seu coração a determinação de que você pode ser alguém, pode conquistar, porque quem te chamou conquistou você com um preço muito alto e valoriza você e seus sonhos em relação à sua pessoa é muito mais alto do que o seu próprio pensamento a seu respeito. Aí o jovem ficou todo empolgado, saiu de lá super feliz e falou assim, ok, professor, acabou que o senhor resolveu o meu problema e eu pensando que eu estava resolvendo o seu. E aí ele tirou essa lição de nunca mais deixar ninguém desvalorizá-lo ou seguir pelo aquilo que as pessoas achavam dele. E a Bíblia, ela tem uma historinha semelhante a essa. E eu acho tão interessante que, assim, havia várias dificuldades naquela altura. E para essa mulher, que se encontra em Lucas 15, no versículo 8, é uma passagem bastante conhecida, ela teve uma perda, que na verdade eu considero não uma perda, mas uma vitória, porque ela perde algo para achar algo ainda maior e aprender a valorizar o que ela havia perdido. Lucas 15, 8 diz assim, ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a,
convoca as suas amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. A dracma aqui era uma moeda grega, romana naquela altura, que era uma moeda de prata, que ela tinha o valor de um dia de trabalho de uma pessoa, de um trabalhador. Só que o interessante aqui é que ele conta essa parábola porque ela vai relatar o que nós devemos valorizar e, quando perdemos, como nós devemos procurar. Muitas vezes nós não achamos, pedimos e não recebemos, porque não sabemos como procurar, como pedir, e a maioria das vezes a gente vai buscar não tendo realmente a convicção de que nós vamos achar. E essa mulher, ela dá uma lição para a gente, porque ela vai procurar, antes mesmo dela sair para procurar, ela vai com a certeza de que ela ia encontrar. Ela não vai pensando assim, eu não vou conseguir, eu não sou capaz, eu não vou conseguir chegar lá, eu não vou achar ela mais, eu perdi o meu valor. Ela sai e ela vai procurar, determinada que ela vai encontrar. E a Bíblia diz que ela sai para procurar. Só que lá naquela altura, onde essa mulher, na região onde ela morava, as casas naquela altura, elas não tinham janelas. Elas eram tipo umas casas feitas de barro, baixa. O chão era normalmente de terra. Às vezes possuía muita areia, porque as pessoas vinham do deserto e entravam dentro de casa e automaticamente traziam seus chinelos, nas suas sandálias, a areia. E ela possuía uma porta, tipo uma oca de índio, e era difícil de visualizar qualquer coisa que seja dentro daquela casa. Então, assim, automaticamente eles usavam um candeeiro de luz, ligava a luz para conseguir se locomover e fazer alguma coisa ali dentro daquele ambiente. Então, perder alguma coisa ali seria praticamente impossível você encontrar, ainda mais uma moedinha que era bem pequenininha. Então, assim, como que ela ia fazer para poder achar essa moeda? E se você for estudar, você vai descobrir que as mulheres naquela altura, elas carregavam no seu rosto, na sua cabeça, como as ciganas, um lenço cheio de moedinhas penduradas. E essas moedinhas significavam o dote que elas carregavam para o dia do seu casamento. Qualquer pessoa que olhasse para elas e visse o lenço faltando a moedinha, saberia que ela teria perdido algo de valor do seu dote. E ela sabia reconhecer que o seu dote era algo precioso para ela ser considerada como uma mulher virtuosa, uma mulher virgem, que estava esperando pelo seu amado. Quando essa mulher perde essa moeda, ela perde para ter um encontro realmente com o Senhor, para ver realmente se ela sabia procurar de maneira certa e se tudo que ela tinha realmente significava um valor incalculável, como o valor que Jesus pagou pela vida dela. E a Bíblia diz que ela vai procurar, mas ela não vai procurar de qualquer jeito. A primeira coisa que ela faz é acender uma luz dentro daquele ambiente, né? Que ela pega a candeia e ela acende. E simbolizando isso, eu quero retratar para nós hoje que ela convida Jesus, que é a luz do mundo, para clarear o ambiente e que ele também tinha o mesmo objetivo de fazê-la encontrar e fazê-la encontrar o que ela perdeu de maneira certa e restituir para ela aquilo que ela realmente sabia dar valor. Quando ela acende a lâmpada que ela começa a procurar, ela não é igual eu, né? Que é toda desesperada, tem que achar e sai igual doida procurando. Não, a Bíblia diz que ela procura diligentemente. Ou seja, ela procura cuidadosamente aquilo que ela perdeu e que ela deseja encontrar. Desculpa, gente, que o Augusto está chegando da rua. Aí, o interessante é que ela procura cuidadosamente, ou seja, se ela fosse estabanada igual eu, automaticamente, se a moeda estivesse no lugar, ela ia desesperar tanto tirando as coisas do lugar que ela ia acabar tampando a moeda no seu devido lugar.
Mas a Bíblia diz que ela acende a luz, convida Jesus para ajudar ela a encontrar essa moeda de maneira certa. E ela procura diligente, cuidadosa, assim, minuciosamente, cada cantinho no chão para procurar. E o interessante é que ela não perde isso na rua, ela não foi em outros lugares perder esse algo de valor, ela perde dentro da sua própria casa. O que muitas vezes acontece conosco. Às vezes a gente perde tantos valores dentro das nossas próprias casas, com as pessoas que nós amamos, as pessoas que nós convivemos, perdemos muito tempo e às vezes perdemos assim, sem parar para pensar que aquilo é valioso, que aquele momento de estar com a pessoa é valiosa, que um abraço, que um dizer eu te amo, ou tenha um lindo dia, isso é importante. Então ela perde algo de valor de dentro da sua casa, algo que significava muito para ela, que tinha um grande valor. E depois disso tudo, o que ela faz? Ela procura diligentemente tudo até encontrar. Ela não desiste na dificuldade. Porque talvez se ela fosse olhar aquele chão cheio de poeira, cheio de terra lá, e ela ia pensar assim, nunca vou achar. A moedinha é quase a cor dessa terra, eu vou espalhar a terra todinha e não vou achar. Mas não, ela vai na certeza de que ela procurou a pessoa certa para ajudá-la a encontrar. E ela estava usando o método certo, no lugar certo, no momento certo, para encontrar. E o mais interessante de tudo isso é que quando ela encontra, ela tem alguém para partilhar a sua alegria, para estar no mesmo nível de felicidade de algo que ela conquistou. Porque hoje em dia isso é raro. Às vezes a gente arranja as pessoas e acha que você está com as pessoas certas do seu lado. E que elas compartilham da sua alegria da sua vitória, das suas conquistas. Só que muitas vezes nós vamos chegar a uma altura que daí para frente não terá como a pessoa ir juntamente com você, porque aquilo que Deus reservou para você, a pessoa não terá e não estará no nível suficiente para ir até onde Jesus quer te levar. E isso às vezes causa inveja nas pessoas que muitas vezes dizem, eu te amo, eu compartilho da sua felicidade, mas quando ela vê Jesus te levando a um patamar totalmente elevado, ela frustra e ela deixa as setas do inimigo entrar no seu coração. E o lindo dessa mulher é o seguinte, que ela tem vizinhas, ou seja, ela tem bom testemunho no lugar onde ela mora, na vizinhança, porque a Bíblia diz que ela não se alegra sozinha. Ela tem amigas para compartilhar na mesma essência da sua felicidade, das suas conquistas, e ela tem vizinhas que vê o bom testemunho dela e quer compartilhar e torce pela felicidade, pela conquista dela. E o que eu quero dizer hoje é que isso falou muito ao meu coração. Há uns tempos atrás, eu falei com Deus assim, Senhor, eu não quero ter amiga mais. Fui lá no meu telefone, apaguei todo mundo da lista, irmã. Só ficou o meu marido lá, tadinho, me aguentando. Aí apaguei todo mundo, falei assim, Senhor, eu não quero ter mais amigo, não quero mais conversar com ninguém, não quero que ninguém ligue para mim, não tenho paciência mais nem para atender esse telefone. Então, assim, Senhor, quando o Senhor tiver alguma coisa para me dar, ou que o Senhor quiser compartilhar comigo alguma alegria, compartilhe comigo sozinha, porque eu não vou ter ninguém para poder compartilhar. Aí, irmão, fui lá, bloqueei todo mundo, saí bloqueando todo mundo assim. Aí os irmãos começaram a ligar para o meu marido e falaram assim, a Sandra perdeu o telefone, ela está sem telefone, porque a gente tenta falar com ela, as mensagens não chegam. Aí eu falei assim, olha, não conta. Não precisa mentir, mas não conta que eu bloqueei todo mundo. Aí um dia dormindo, irmãos, eu senti uma presença dentro do meu quarto. Aí o Senhor falou para mim assim, eu vim fazer uma cirurgia em você. E aí eu falei para assim, como assim, Deus, que o Senhor vai fazer uma cirurgia em mim? Eu já fui operado, o Senhor já me operou, já fui curada. Sandra, Senhor... só um momentinho. Se porventura o Zoom fechar, eu vou mandar de novo o link. Tá bem. Porque o meu não é como o do pastor, né? Não é comprado. Tá bom? Okay. A gente começa e recomeça de novo, você continua, tá? Manda ver. Aí ele pegou, e aí o Senhor falou comigo assim, eu vim te curar, eu preciso fazer uma cirurgia em você.
Aí eu falei assim, não, Senhor, não faz cirurgia em mim não, porque eu já fui operada, o Senhor já me operou, eu já estou curada. Aí o Senhor falou assim, não, eu preciso trocar o seu coração. E eu vou fazer uma cirurgia de coração em você. Aí naquele momento, irmãs, eu vi uma mão, como se fosse um médico chegando dentro do meu quarto, vestido assim, literalmente, um médico, e ele ia até mim, e ele vinha assim com bisturi, ele passava como se eu tivesse mesmo passando por uma cirurgia de coração. E foi assim tão tremendo que eu chorava e eu falava assim, Senhor, eu não posso ser operada, eu não vou conseguir respirar depois. Eu não quero morrer agora, eu não posso morrer agora, porque meu coração está tão carregado assim de tristeza, de amargura, eu não posso morrer agora. Aí ele falou assim, não, eu vou trocar o seu coração. E a partir do momento que eu fizer essa cirurgia e trocar o seu coração, você não vai mais sentir isso. Aí, irmãos, quando eu acordei no outro dia, de manhã, eu estava com a marca no lugar certinho, como se eu tivesse realmente passado por uma cirurgia. E eu fiquei uma semana com essa marca. Aí eu mostrei ao meu esposo, ele falou assim, nossa, mas será que vai ficar essa marca aí? Tá mesmo realmente parecendo uma cirurgia. Aí eu falei com ele assim, não sei quanto tempo assim Deus vai resolver, né, tirar essa marca daí. E aí eu mostrei até para não seja para que a gente realmente venha a aprender. E foi muito bom para mim, porque foi uma experiência assim, muito real, né? E eu senti realmente que tinha sido feita uma cirurgia em mim, né? Como a Mayara falou sobre amor, a irmã também falou que, né, devemos amar, devemos cuidar dos nossos filhos. E que nós possamos, né, a cada dia, mediante as experiências que a gente passar, que a gente possa aprender com essas experiências, aprender com os momentos que passarmos e compreender que a nossa dívida ela é muito alta, então ninguém poderia pagar, somente Jesus poderia fazer, né, esse ato de pagar essa dívida por nós e nos aceitar, porque a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, né? Eu fico feliz de estar aqui com as irmãs. Voltei a adicionar todo mundo no meu telefone. Glória a Deus! E é isso. Quero deixar essa historinha para vocês, porque Deus falou muito comigo através dela e espero que Ele possa falar também com cada uma de nós. Coisa mais linda. E eu conheço um pouquinho, né? Um pouquinho das suas histórias. Meu Deus, eu já ouvi cada coisa assim. Às vezes apavorante e ao mesmo tempo assim impressionante e interessante tudo aquilo que você já viveu, o processo que você já passou, a pessoa que você tem se tornado através dessas experiências que você tem tido e que no final resulta sempre nisso, né? Na consciência de que existe um Deus e esse Deus te ama, ele é seu e você é dele. Isso aí. E a gente, né? É meu também, tá? Né? Eu também. Mas e que nós temos essa consciência, é verdade. Linda história, lindo aprendizado. E que Deus continue nos direcionando, né, nesse sentido, de dar realmente a Ele o valor que é devido, a honra que é só dele, né? E vamos que vamos. Bom, agora ficou eu no final e eu vou para uma direção assim diferente, mas é algo também que o Senhor colocou no meu coração. Eu espero que as irmãs sigam o meu raciocínio e, enfim, é impressionante, porque a irmã Elisângela disse que estava com um versículo, né? Assim, apareceu e ficou, né, meditando naquilo. A Sandra também, semelhante. E para mim também veio assim, e eu queria falar sobre outra coisa, mas não. Ficou isso na minha cabeça, que está lá em Êxodo, gente. Eu quase nunca falo no Velho Testamento. Êxodo 32. Uau! A gente vai ler até o versículo 4.
Amém? Vamos lá. Quando o povo de Israel percebeu que Moisés tardava muito a voltar do alto do monte, juntou-se ao redor de Arão e exigiu-lhe: Vamos, fazemos-nos deuses que vão à nossa frente, porque a esse Moisés, a esse homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Arão consentiu e orientou-os: Tirai os brincos de ouro das orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos e filhas, e trazei-mos. Então todo o povo tirou das orelhas os brincos e os entregaram a Arão. Este, recebendo-os das suas mãos, os fez fundir em um molde e fabricou com esse ouro derretido uma estátua em forma de bezerro. Então o povo exclamou: Esta é a figura dos nossos deuses, ó Israel, que vos tiraram da terra do Egito. Se eu fosse dar um tema a essa mini pregaçãozinha aqui, eu daria assim, ó, o Deus descartável de todos os dias. O Deus descartável de todos os dias. Por quê? Aí, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. A gente vê na trajetória, né, da história do povo hebreu, do povo que Deus separou, que Deus, né, chamou, que estava ali, naquele período de 400 anos no Egito, clamando por libertação, clamando por um libertador. Deus vai, faz o quê? Atende ao seu tempo, no tempo de Deus, o clamor do seu povo. Liberta-os e eles começam a marchar. Todo mundo conhece essa história. Povo de Deus vê milagre, vê socorro, recebe comida, roupa que não se rompia, sandália que não se estragava, né? Maná do céu, tudo isso. Mas nós vemos na Bíblia, na história, que esse povo era um povo muito reclamão, povo murmurador. A trajetória, a travessia do deserto, né, do Egito a Canaã, a Terra Prometida, pesquisando, a gente vai ver que demoraria, mais ou menos, para eles chegarem lá, em cerca de 1 mês e meio por aí. Cerca de 425 quilômetros. Né? Então, uma viagem que duraria em torno de 1 mês e meio, durou 40 anos. Então, o que a gente entende disso? Deus, né? Quando se trata de murmuradores, ele tende, né, a puxar a orelha, a dar o corretivo, né? Por quê? Porque somos filhos, sim, mas muitas das vezes somos filhos igual aqueles filhos birrentos, né? Que tá sempre reclamando, que nunca tá bom. Então, o que a gente faz? Quando o filho quer alguma coisa, você tem para dar ali, mas ele começa, nhenhenhen, você de propósito faz assim, ó, eu vou te ensinar. Não é assim, não. Eu posso te dar agora, vou te dar não. Enquanto você não aprender a ser diferente, você não vai receber. Então, há aquele castigo da nossa parte como mãe, como pai, né? Imagine Deus. Deus também queria dar uma lição para aquele povo. Então, segue a trajetória, né? Aí chega aqui a passagem onde nós acabamos de ler, que Moisés sobe para falar com Deus, né? Lá ele ia receber as tábuas da lei e etc. E demorou aquele tempo que ele demorou, e o povo começou a reclamar, né? Esse tal de Moisés que tirou a gente lá da terra do Egito, né? Aquela terra onde comer cebola, repolho, um monte de coisa era bom, né? Esse, olha, subiu, tá demorando demais e bem capaz que não volte, né? Então, nós precisamos de uma força melhor, a gente precisa de
de um ser superior que nos conduza. Aí, eu parando para pensar, eu cheguei à conclusão de que nós, seres humanos, independente de cristão ou não cristão, nós precisamos, temos a necessidade disso. Nós temos a necessidade de ser guiado por um ser superior. Né? Nós, cristãos, aprendemos, né? O nosso Deus é o único Deus. Nós seguimos a Jesus Cristo, Filho de Deus. O mundo lá fora, aí vem os ubandistas, né? O candomblé, os católicos, os espíritas, eles também necessitam dessa força maior. Eles entendem que a força maior deles é o certo, mas é o Deus deles. Eles precisam, o homem tem necessidade disso. A única diferença é de que eles ainda não encontraram o verdadeiro Deus, mas que eles fizeram para si também os seus próprios deuses, ou encontrarem em outras entidades o seu próprio Deus, isso é verdade. Então, eles estão procurando algo para ocupar dentro de si, procurando um ser para eles seguirem, né? Para lhe dar proteção. E o povo de Deus, que passou por tantas e viram tantas coisas, resolveram tão rapidinho abandonar o que tinham visto, ouvido falar, o seu Deus e aprendido através dos seus pais, e etc. Tão rápido assim. Deus, nós precisamos de um outro Deus. E fizeram para si o seu próprio Deus. O interessante é isso eu preciso entrar na minha cabeça, como que Arão consentiu nisso aí. Mas... né? Então, isso me faz também ver que o povo, e nós, muitas das vezes, não somos diferentes, precisam de um Deus que eles possam apalpar, sabe? Eles precisam ter uma fé baseada naquilo que eles podem apalpar, naquilo que eles podem ver, presenciar. Infelizmente, no meio evangélico, né, nós vemos muito isso. Né? Então, nós vemos pessoas que para crer em Deus, trazendo para o dia de hoje, para crer em Deus, precisam ter um santinho na mão, eles precisam ter um terço na mão, eles precisam ter uma água para beber, eles precisam ter um lencinho, precisam ter vassoura, precisam ter várias coisas palpáveis. Mas também tem aquele povo evangélico que não precisa de tudo palpável, mas precisa ver milagres acontecerem para poder crer. Então, eles fazem para si, eles criam para si um método que os levam a crer em Deus. Eles creem no milagre primeiro, para depois crerem no Deus do milagre. Onde, na verdade, deve ser o contrário. Eu não preciso, eu estou falando de mim, eu não preciso ver milagres para poder crer em Deus. Ele me basta. A sua palavra me basta. Aquilo que ele diz que ele fez por mim me basta. Sabe? Claro que não há nada errado, não há nada de errado em esperar o milagre. Ter fé que Deus faz milagres. O errado, ao meu ponto de vista, é eu me basear no milagre para crer em Deus. Porque pode chegar um momento que a gente está pedindo milagre, a gente está crendo no milagre e Deus fala assim, não vou fazer, não vou curar, não vou tirar do leito, eu não vou ressuscitar. Sabe? E aí o que acontece? Eu me desvio, eu me aborreço com Deus,
eu começo a maldizer os meus irmãos, começo a maldizer a minha igreja. Por quê? Porque eu crio no milagre e não no Deus do milagre. Eu preciso entender que o meu Deus me basta. E é Ele que é soberano para decidir se Ele faz ou se Ele não faz na minha vida. Então, o povo hebreu estava fazendo exatamente isso. Então, eu preciso de um Deus, eu preciso ver, né? No caso, o bezerro, eu preciso ver para poder crer que tudo vai seguir bem. Nós vimos que Jesus Cristo, quando ele foi ressuscitar Lázaro, tem lá um lugarzinho nesse versículo que eu não sei dizer exatamente, nem apontei aqui onde está, qual é o número, mas ele antes de chamar Lázaro, ele fala assim para o Pai: Senhor, eu sei que o Senhor sempre me ouve, né? Mas eu, tipo assim, vou falar em alta voz para esse povo aí crer, eles saberem, né? De onde vem o poder, né? Que é o Senhor que está realizando, né? Então, Jesus, ele agiu assim, e quando ele encontrava um aleijado, quando ele curava um leproso, quando ele ressuscitava alguém, quando ele fazia as maravilhas dele, quando ele estanca o sangue daquela mulher, ele com certeza ele realizou ali maravilhas, milagres, coisas assim extraordinárias. Mas milagres visíveis. Mas o que eu entendo, o maior milagre não foi ele curar o aleijado, não foi ele estancar aquela hemorragia, não foi ele ressuscitar Lázaro, não foi ele curar o leproso, não foi. O milagre foi o que veio depois que ele fez tudo isso. Quando aquelas pessoas entenderam e reconheceram que ele é Deus, que ele é o Filho de Deus, e que houve ali salvação. O maior milagre é a salvação. É aquilo que fica. Quando Deus me resgatou, quando ele tirou Elisete de um lamaçal de lodo e de pecado, né, das minhas transgressões, eu comecei a ver mudança, e as pessoas começaram a ver mudança em mim. Isso foi o milagre que as pessoas viram, que eu mesma vi. Mas o meu maior milagre é Jesus dentro de mim. É a salvação que ele me deu. Que ninguém pode ver, mas que existe. Então, não há nada de errado em esperar o milagre. O errado é a gente crer no milagre, ou depender do milagre para crer em Deus, que é o Pai do milagre e todas as bênçãos. E deixa eu continuar aqui, eu fiz várias anotações, né? Mas, enfim. Por que eu digo que o tema que eu daria seria o Deus descartável de todos os dias? Porque assim como aquele povo tão rapidinho descartou o verdadeiro Deus, Jeová, né? Muitas das vezes, nós descartamos o nosso Senhor por coisas legítimas, grandes, e muitas das vezes por coisas tão insignificantes. Descartamos Deus, por exemplo, todas as vezes que eu deveria dar prioridade a Ele e não dou. Eu descarto Deus. Descarto o Senhor no momento de ira, quando eu estou com muita ira e eu tenho motivos para estar irada, mas ao invés de obedecer aquilo que ele nos ensina, que eu posso me irar, mas eu não posso pecar, eu resolvo descartar a obediência a Deus para dar lugar a mim mesma, à minha natureza humana, e pecar. E dar voz à minha ira, ou dar, né, ação à minha ira. Eu descarto Deus
quando os objetivos pelos quais eu oro anos e anos e anos e rogo ao Senhor, quando eu consigo alcançar os meus sonhos, meus objetivos e está tudo em paz, eu começo a colocar Deus em segundo plano. Eu descarto Deus. Descarto Deus quando eu começo a orar por alguém da minha família, alguém bem próximo, e quando Deus resolve alcançar aquela alma, eu deixo de orar com tanta intensidade. Eu começo, né, a ser negligente, descarto Deus. Nós descartamos Deus quando alguém faz mal a nós ou ao próximo de nós, né? E ao invés de fazer aquilo que o Senhor nos ensina lá em Mateus 5, também não sei o versículo, acho que 45, alguma coisa, que ele diz assim, olha, você deve amar não só aqueles que te amam, tá? Você tem que amar aqueles que não gostam de você, te amaldiçoam, você tem que abençoar, né? Quando eu resolvo não obedecer ao ensinamento dele, e quando alguém me faz o mal a um dos meus, eu começo a odiar ao invés de amar. Entendendo que amar não é sentimento, né, gente? Amar é uma atitude. Eu decido, eu tenho que decidir amar, mesmo assim. Mesmo tendo todos os motivos para odiar. O meu Senhor, o nosso Senhor, ele quebra todo o protocolo. Ele quebra você e quebra eu quando ensina, olha, você pensa que é assim? Assim não, assim seria muito mais fácil. Você amar só aqueles que te amam é fácil demais. O povo lá fora faz a mesma coisa. Não, você vai ter que fazer como eu faço. Tá? Você vai ter que amar aqueles que te odeiam. Descartamos Deus todas as vezes que Ele nos chama. Quando Ele nos chama, tá? Chamado. Todos nós temos um chamado. E ao invés de atendê-lo, nós preferimos atender a nós mesmos, a falar assim, ó, Senhor, não tenho tempo, não tenho vontade, não sou capacitada. Mesmo você sabendo que a capacidade não vem de você, mesmo eu sabendo que a capacidade não vem de mim, vem dele, eu arrumo 1001 desculpa para não atender a seu chamado. Sim, quantas vezes descartamos Deus por coisas que aos nossos olhos parecem legítimas e também tão insignificantes. Coisas tão pequenininhas, a gente negligencia ou descarta Deus. Quando isso, muitas das vezes, conscientemente, acontece, nós desonramos a Deus. E trazemos automaticamente sobre nós a sua ira. Como um pai, né, que exige dos seus filhos obediência, ele vai começar a aplicar em nós o seu corretivo, o seu puxão de orelha. Aí, vendo lá em Jeremias, na Lamentações de Jeremias, eu comecei a ler, né, o capítulo 3 de Jeremias, e no versículo 29, ele começa a nos orientar, ele diz lá, nós entendemos que ele foi um profeta que profetizou para o povo de Israel, né, no seu livro de Jeremias, e o povo não atendeu, e depois nas suas lamentações ele começou, né, a se lamentar, porque o povo, os babilônios, né, levaram o povo de Israel preso, etc. A gente conhece isso, mas ali ele começa a nos dizer o seguinte, eu filtrei esses versículos. Olha, no versículo 29, ele diz que quando Deus, né, começa a aplicar a sua correção nos seus filhos desobedientes, né, negligenciadores, ele diz que devemos nos curvar e ser humildes. Papai falou,
humilde. Quietinho, humilde. Nada de ficar... Mas, papai do céu, não quero mais ter amigos, não quero mais ninguém no meu telefone, não quero. Ó, curva-se e humilde. No 40, ele diz assim, olha, examinar seriamente o que temos feito, fazer uma autoanálise da nossa postura, da nossa conduta, como a gente está realmente servindo a Deus, como nós estamos prosseguindo nessa caminhada de conhecimento de Deus, né? No 41, ele diz, olha, nós temos que abrir o nosso coração a Deus, que está no céu, e orar assim, que está no 42, parte A. Ó Deus, pecamos. Ter consciência. Orar assim, Deus, meu Deus, pecamos. Ter essa consciência, sabe? Nós somos, principalmente nós, já temos uma estrada, né, de cristãos, de cristianismo, não de cristão, nós temos que realmente fazer uma autoanálise muitas vezes, todos nós, e vermos se não estamos descartando Deus muitas vezes. Nós temos que dar a Deus o seu lugar em nossas vidas, que é dele por direito, mesmo que circunstâncias queiram nos levar a agir diferente. Temos que verdadeiramente nos tornar praticantes e não somente ouvintes da palavra, da sua santa palavra. Outra coisa, isso aqui eu ouço muito e não sou de acordo. Tem muita gente que fala, olha, ser cristão é um estilo de vida. Pode se entender assim, ou quem quiser entender assim. Eu não concordo, porque um estilo de vida está relacionado a um modismo. Moda é algo que muda em toda estação do ano, ou quando alguém deseja lançar alguma nova moda. Então, estilo de vida, cristianismo não é estilo de vida. Ser cristão não é estilo de vida. Ser cristão é conversão. É ser como Cristo é. Não como fulano diz que tem que ser, não como o meu líder diz, ó, tem que ser assim. Não. Tem que ser como Cristo é. Se Cristo diz, olha, você tem que amar aquele que te odeia, e seu pastor, não estou falando do nosso, tá, gente? Mas o seu pastor diz assim, ou algum pastor diz assim, ó, não é bem assim não, pisou no seu pé, você tem direito. Não, Jesus disse que é o contrário, então eu vou seguir Jesus. Eu fiz parte de um ministério que era assim, bem especial. Aprendi muita coisa ali. Aprendi muito como não é ser como Jesus é. Aprendi muito a entender que como eles faziam não é como o meu Jesus fez. Então, eu digo que aprendi muito e para mim foi uma lição e digo, eu tiro daí o positivo. Porque quando você aprende o que não é certo e você vai para a palavra de Deus e se depara com o que é certo, então você sabe mesclar as coisas, você sabe selecionar, você tem discernimento. E Deus é maravilhoso. Sabe? Deus é maravilhoso com aqueles que são seus. Deus é maravilhoso com aqueles que verdadeiramente o procuram nisso aqui. Por isso que eu sempre falo para os meus filhos, eu sempre falo para os meus alunos,
Não se baseiem naquilo que só eu digo. Claro que eu vou procurar orientação, eu vou falar aquilo que eu aprendi, mas procurem a entender esse livro, a buscar aqui, porque quando você tem isso aqui na sua mente, por pouco que seja, quando você se depara com situações que não bate com ele, aí automaticamente o Espírito Santo acende uma sirene, ó, zum, zum, não é assim, não é assim que eu quero, não é assim que eu digo, não é assim que eu ensino. Então, é como se literalmente caísse, né, as escamas dos olhos. Então, que nós possamos entender, minhas irmãs, que a prioridade tem que ser sempre o Senhor. Eu acredito que todas sabem, mas foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Muitas das vezes a gente descarta Deus por muito pouco. Por muito pouco. Nem que se fosse muita coisa, né? Não podemos fazer isso. Mas a maioria das vezes é por muito pouco. É uma dorzinha ali, é o tempo que está assim, está assado, é um monte de coisas, né? É o trabalho, o cansaço. E a gente descarta o Senhor. E não podemos. Ele tem que ser sempre a nossa prioridade, porque ele jamais pode ser uma opção. Deus não é opção. Ele é a prioridade. Amém? Amém. Então, essa foi a mini palavra, né? Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas rica e abundantemente. Tá? Esse momento aqui eu acho muito precioso. Acho que mesmo que a gente volte a congregar, né? Eu acho que é muito valoroso isso aqui, esse tempinho que a gente pode passar juntos. E eu vou estar editando esse vídeo junto com o outro que a gente começou. E eu acredito que vou mandar para vocês. Aí, se vocês quiserem passar para frente, tá bom? Eu acredito que vai edificar vidas. E é para isso que nós somos chamados, né? Para espalhar a boa semente, a palavra. Amém? Tá bom? Amém. Vamos orar. Maiara, você termina orando. Oxê. Tá bom? Depois a gente termina. Vamos lá? Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, obrigada por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Obrigada por esse momento que nós podemos passar. Abençoa todos nós e que temos um bom resto de semana. Amém. Obrigada por tudo, Senhor, que o Senhor faz nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. 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 Glória a Deus. Alguém quer falar mais alguma coisa? Só pedir oração, Elisete. Amanhã eu tenho um termínio do Gustavo com a psicóloga, o reitorado da escola, às 16 horas. Nos ajude aí, que amanhã, se Deus quiser, a última reunião. Em nome de Jesus. E pela minha sogra, né, que soubemos notícia agora uns 10 minutos atrás, ela não está nada bem. Mas ela está com corona ou é aquilo que Eles ainda não disseram, né? Falou que o resultado do exame sai amanhã de manhã. Mas ela não consegue respirar sem já o aparelho, não consegue alimentar, está com o diabetes muito, muito, muito alto. E ela já tem problema de asma, né? Oh, Jesus. E foi uma semana de cama. Agora, assim, à tarde, eles ficaram de entubar ela. E só vão dar assim, um parecer mesmo na parte da manhã, quando eles tiverem, né, o resultado dos exames, mas já isolaram, ela está sozinha na ala de isolamento, que trata do Covid-19. Os filhos, assim, estão sabendo notícia muito raro, porque a minha prima trabalha no hospital. Então, assim, nos intervalos, ela consegue ter informações, né? Mas ela está fora de acesso, pois a família todinha fazer o exame. Mas é assim mesmo, é assim mesmo. Ela já é idosa? Já bem idosa? Ela tem quase 70, né? Ela é evangélica? Muito. Então nós temos referencial. esse consolo, né?
E a gente verdadeiramente pode descansar no Senhor, mesmo que seja um momento assim bem complicado e de possível dor, né? A gente pode ter essa paz que excede todo entendimento. É verdade. Que seja feita a vontade do Senhor, mas eu vou continuar orando. A gente vai orar, né, Elisângela, né, Mayara? Continuar orando. A gente está orando desde ontem, quando o pastor pediu oração para aquele, eu não sei se é uma criança, se é um rapaz. A gente foi, olha, para tudo, vamos orar. Aí começamos a clamar e depois veio o seu pedido. Amém. Tá bom, gente. A paz do Senhor. Beijão. Tá? Amo vocês, ó. Beijo. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tá? Quero te amar, Senhor, e te sentir.